Olá, família IBF, uma alegria poder estar trazendo uma palavra de meditação para você, para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. É bom poder estar contigo. E eu não quero perder muito tempo, eu quero entrar logo no texto, eu quero entrar logo na palavra, na meditação. E o tema que me foi proposto, acredito que seja o tema dos demais, é atitude diante da tribulação. Para nós que somos cristãos, tribulação tem alguns sentidos, né? Alguns significados muito interessantes. E não nada mais, né, valoroso para nós do que irmos logo para o texto bíblico, para podermos ver e nos apegar à própria palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você o texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 5, um texto muito conhecido da maioria dos cristãos, que fala sobre tribulação, fala sobre o que é para nós a tribulação, ou qual o sentido ou o significado de tribulação para nós que somos cristãos. E o texto, capítulo 5, verso 3, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Interessante isso. Eu tenho certeza que quando você lê um texto desse, diz assim, tribulação traz perseverança. Complicado a gente poder afirmar isso de forma tão clara, tão tácita, tão pujante, tão afirmativa, tão cirúrgica. É bem possível. Mas é lógico que pegando o versículo assim, né, sozinho, talvez se torne um pouco mais complicado. Mas quando a gente lê o texto, a partir do verso 1 e vai até o verso 5, eu acho que o entendimento começa a se tornar mais clarefeito para nós, se torna mais translúcido. Olha o que o texto diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Opa, vamos parar aqui só um minutinho. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é uma esperança alicerçada no próprio Deus. Ele nos dá uma esperança, uma certeza, uma convicção, porque Ele nos dá essa afirmação, Ele nos dá essa garantia. E aí o apóstolo vai para o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Versículo 4. A perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, olha que interessante. Aqui você tem duas palavras que são as palavras que, se olhando para o conceito das palavras, elas são tese e antítese, elas são contraponto, tribulação e esperança. Mas é interessante que no texto o apóstolo vai fazendo afirmação sobre afirmação, utilizando-se de algumas palavras, e que sai de um ponto diametralmente oposto a outro, com ligações no meio do caminho. Então, a gente precisa entender o contexto das palavras dentro do original, do que é tribulação e do que é esperança. Então, tribulação no grego tem alguns significados. Quais são os significados de tribulação no grego? A palavra grega, né, é tlipsis, e quer dizer opressão, tribulação. Quer dizer opressão, pressão, aflição, angústia, dilemas. Tudo bem. O que mais nos traz dilema, angústia,
opressão? Que mais nos traz tribulação, senão a própria morte? Como assim? Você já parou para pensar como é que nós cristãos, até nós cristãos, quando muitas vezes falamos de morte, entramos num desespero, nós não gostamos nem de falar. Uma vez eu estava falando sobre morte, chegou uma pessoa perto de mim, ai pastor, para com isso, vai ficar falando de morte, ai coisa ruim, para pastor. Nós cristãos, até nós cristãos, muitos de nós temos medo da morte, porque nós nos sentimos oprimidos, nós nos sentimos desesperançados, angustiados, aflitos, quando pensamos em morte. Mas por que isso? Não deveríamos. Porque da mesma forma que tribulação é tese ou antítese, né? Ou está diametralmente oposto à palavra esperança, a palavra esperança nos dá alguma certeza que talvez nós não paramos para pensar nela de forma clara. Essa tribulação que gera perseverança, que gera experiência, que gera esperança essa, que no grego, no original, quer dizer elpsis, e quer dizer eterna salvação. É uma esperança que está alicerçada no Deus que nos dá a certeza da eterna salvação, a certeza de um futuro maravilhoso, de algo muito mais pujante, de algo muito mais excepcional do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Interessante isso. Tribulação, que é algo que nos aflige, que nos angustia, que nos causa e nos gera dilemas, que nos traz pressão e opressão. Esses sentimentos geram em nós a certeza da eterna salvação. Mas pastor, peraí, como assim? Como pode isso? Sim. Porque a certeza da eterna salvação, essa esperança que nos é dada, que não nos deixa de ser decepcionados, como diz o versículo 5, é uma esperança de algo que não nos decepciona, porque essa esperança vem do próprio amor de Deus derramado sobre nós, através do seu Santo Espírito. É Ele quem nos dá essa convicção e esse consolo de que, por maiores que possam ser as tribulações que nós passemos, até mesmo o medo da própria morte, nós podemos ter a certeza e a convicção de que nós temos um Deus soberano e supremo que nos vai dar salvação futura e eterna com Ele, porque eu não poderia ter o Espírito de Deus se não fosse o próprio Cristo ter morrido na cruz do Calvário para me dar a certeza de que agora eu tenho um caminho que eu posso seguir e assim ter uma comunhão eterna com o Pai. É essa comunhão que eu preciso buscar dia após dia, e Ele nos dá a certeza disso. Sabe por quê? Mateus capítulo 5, verso 11 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por quê? Porque isso significa que você está vivendo um caminho que se distancia das coisas desse mundo, e a sua atitude, ainda que você não fale, já condena a vida que o povo do mundo leva. Aleluia! Você está vivendo uma vida diferente porque o Espírito Santo de Deus está em você. E por conta disso, você pode ter certeza dessa viva esperança que não nos deixa ser decepcionados, porque o próprio Espírito está derramado sobre nós, dentro de nós, em nossos corações, porque o amor de Deus se revela em nós. Querido, você pode e entende isso, entenda isso, você pode ter essa certeza, porque Deus, Ele não joga bola fora, né? Ou seja, Ele não erra o gol. Ele, quando fala, quando Ele diz, Ele tem certeza do que Ele faz, a convicção de que Ele jamais vai nos deixar sós. É essa esperança que nós precisamos manter dentro dos nossos corações, nas nossas mentes. É nós termos uma atitude
atitude de busca do Senhor diária, para podermos viver, ainda que em meio às dificuldades e tribulações, a certeza da esperança viva que nos inunda através do seu Espírito Santo, porque Ele dentro de nós derrama sobre nós o amor do próprio Pai, porque este amor nos constrange, porque primeiro constrangeu-nos na cruz do Calvário em Cristo Jesus, e nós podemos viver a certeza de que nós estamos com Ele. E que ainda que vivamos o percalço da morte, nós temos um lugar muito mais excepcional para estar e para viver. Ou seja, se nem a morte eu preciso temer, por que eu vou temer outras coisas? Não tem porquê. Não tem porquê. A palavra de Deus ainda diz de forma muito clara. Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Querido, se o amor de Deus foi trazido a você pelo Espírito Santo, se você vive uma vida de comunhão com Deus, é porque Ele se faz presente em você. Então, nem a morte, nem a vida, nem potestades, nada vai te afastar do próprio Deus. Você vai estar com Deus o tempo todo, agora aqui na terra. Por isso que você pode viver o céu na terra, a partir do momento que você vive apegado a Deus, buscando viver a verdade absoluta da palavra de Deus, sabendo que a tribulação te traz a esperança. Por quê? Porque por maiores que possam ser as opressões, por maiores que possam ser os sacrifícios, por maiores que sejam as aflições, os dilemas, Ele te dá a certeza de um futuro certo com Ele, um futuro de salvação eterna ao lado dEle, em nome de Jesus. Querido, nós não temos por que temer, não temos por que temer. Nós podemos confiar em Deus, sim, tendo a certeza de que Ele é o Senhor de todas as coisas e de que Ele jamais nos desamparará. Nós somos, sim, criados para sermos chamados filhos de Deus. Nós fomos criados e fomos trazidos à presença dEle por meio de Jesus o Salvador, para podermos chamar a Deus de Pai, Paizinho, meu Pai. Então, essa certeza de que nós fomos adotados, nos faz não sermos mais escravos, mas sermos filhos por adoção através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vá lá, vê lá, Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7, diz isso de forma muito afirmativa, de forma muito aguda. Confie, tenha essa esperança de que, por maiores que possam ser os problemas, nada seria maior que a própria morte, e Jesus venceu a morte. Então não tem tribulação que possa te vencer, querido. Se coloque nas mãos do Pai, se coloque nas mãos de Deus e deixe Deus agir na sua vida, porque você já não é mais escravo nem do pecado, nem deste mundo, mas você é filho de Deus por adoção. Jesus nos deu a condição de sermos chamados filhos do Altíssimo. Queridos, é tão maravilhoso quando a gente pode ter essa certeza, essa convicção. E qualquer situação, por mais obscura que possa nos parecer, não será nada perto daquilo que Deus tem para te dar e te oferecer num futuro muito próximo. A palavra de Deus também nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, diz assim: nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nós não precisamos ter medo, nós podemos ter a certeza de que um futuro promissor, maravilhoso, certo, de salvação, um futuro que é para nós motivo de graça e glória, um futuro que está atrelado ao ato galardoador do próprio Pai, porque passamos e vivenciamos as dificuldades deste mundo, prontos até vivermos a morte, se assim o for, mas vencendo a morte como Cristo venceu e nos derramou sobre nós o seu Santo Espírito, para que nós pudéssemos ter o seu amor em nossos corações, a certeza de que Ele nos ama
e de que Ele morreu na cruz por cada um de nós, e de que Deus deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz por cada um de nós. E essa certeza me dá esperança de algo maravilhoso, excepcional, transcendental no futuro, na glória com o Pai. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você toda sorte de bênçãos espirituais, saúde sem fim e a certeza da glória com o Senhor lá no céu. Que Deus te abençoe. Saúde e paz para você em nome de Jesus. Beijo grande. Tchau, tchau.